Bluey é considerado hoje em dia o melhor desenho para a família toda assistir, e todo mundo que teve uma família em qualquer momento da vida tende a concordar. Mas por mais que os valores familiares fortes e o bom humor estejam presentes a cada episódio, você notou que existe uma camada além que, se olhar com calma, chega a revelar coisas obscuras? O episódio A Praia é um exemplo de como isso se manifesta de uma forma sutil na série. Aqui, podemos interpretar como a possibilidade do pai das meninas ser ausente as deixa sem saber que caminho tomar na vida. Isso mesmo, nesse episódio, o Bandit deixa a Bluey ir super longe, sem se preocupar com ela, e vemos como isso afeta ela em vários momentos do episódio. O mais sutil ainda é como isso causa com que as meninas tenham a tendência de se grudar mais ainda em sua mãe, pois ao ter permissão para ir longe, a Bingo aponta para as pegadas da Tilly e fala: "Você tem que seguir os passos da mamãe". Claro que aqui acaba tudo bem, e nesse caso, é um daqueles episódios importantes que mostram o crescimento constante da Bluey, mas na real, é uma analogia que pode ter consequências terríveis. Imagina uma família em que o pai não é presente na vida da filha. Seguir os passos da mãe pode ser algo perigoso a se fazer, dependendo da sorte ou do azar do tipo da mãe que sobrou para aquela menina. Pois ela pode ser desde uma pessoa esforçada, trabalhadora e que cuida da filha, ou pode ser uma criminosa, uma viciada em drogas pesadas, tipo League of Legends, ou até mesmo uma coisa muito pior, como My Little Pony. Se bem que eu nunca ouvi falar em mulheres assim antes, então elimina essa última alternativa aí. Ainda não te convenci? Então prepara a terapia, assina o canal e vamos mergulhar na parte obscura de Bluey neste novo vídeo do canal Planeta Teen. Não é nenhum segredo que da família Healer, quem tem mais problemas domésticos é o lado do tio Stripe, o irmão do Bandit, e tio das meninas protagonistas. Não é apenas em um episódio em que vemos Stripe e a Trixie tretando entre eles. Acontece primeiro na chamada de vídeo, em que eles ficam brigando tanto que o Bandit pede para as meninas mutarem o áudio da chamada de vídeo, para não ouvirem aquela briga deles. Nesse episódio eles acabam se entendendo, mas só de vermos a reação tanto da Muffin quanto da Sox, podemos notar que elas não dão bola nenhuma. Ou seja, as brigas dos dois são algo comum, que elas acham tão normal e não se importam mais. Outro problema que prova isso ainda mais é em A Placa, quando a Sox está imitando o diálogo da bronca que a Trixie está dando no Stripe no casamento da Frisk e do Had. Mais uma vez, isso prova como essas discussões são comuns, pois a mais novinha incorpora isso em suas próprias brincadeiras. Seria possível algum episódio sobre o divórcio do Stripe e da Trixie no futuro? Eu acho possível, já que já tivemos um episódio literalmente sobre isso, que foi a final, em que vemos os Healers se reunirem com as famílias do Pet, mas conhecido como o pai do Lucky, para assistir a final de um jogo de rugby. Porém, a esposa do Lucky está sozinha em sua casa assistindo a final e está torcendo para outro time, e um dos irmãos do Lucky fica indeciso se tem que torcer para o time do pai ou para o time da mãe. Claramente uma analogia ao divórcio, e como a criança fica indecisa entre qual dos pais ir morar. Você já parou para pensar onde estão os humanos? Pois se formos comparar com um desenho parecido, como o da Peppa, por exemplo, ainda vemos alguns humanos aqui e ali, mas Bluey parece que é um mundo inteiramente dominado por cachorros humanoides. E não só isso, mas sabemos que Bluey se passa na Austrália e na cidade de Brisbane, o que nos faz chegar à conclusão de que é num mundo parecido com o nosso. Mas e se for o mesmo mundo? Como fica essa lógica? Os cães simplesmente se revoltaram e deixaram de ser o melhor amigo do homem em alguma evolução, estilo o planeta dos macacos? Sério, essa história aí tá muito mal contada, principalmente porque nesse mundo em que os cães se comportam como humanos, eles ainda usam coleiras em certos momentos. Por que eles precisam disso? De que forma uns cães controlam os outros através do uso de coleiras? Vemos isso sendo usado na Sox, quando ela ainda é novinha. Mas será que é só para isso que servem? Ou tem algo mais sombrio sendo feito com isso? Enquanto você para pensar e recuperar o fôlego, aproveita para assinar o canal e não se esqueça de ativar os sininhos das notificações. Já que estamos falando da Sox, temos que tocar num assunto que pode ser meio pesado. Mas vemos que a Sox, na maior parte da série, é a prima mais nova da Bluey e da Bingo, e por ser a mais novinha, ela ainda se comporta como um cachorro normal. Ela anda de 4, late, rosna, morde os outros e não sabe falar nada. Inclusive, é nela que usam a coleira uma vez.
Mas você já parou para pensar que a Blue e a Bingo não passaram por essa etapa? Pelo menos, não que o show tenha mostrado. Pois no episódio em que vemos a Blue dar os primeiros passos, ela vai de arrastar a bunda no chão para diretamente ficar em pé igual um humano e andar na direção da Tilly. E os outros filhotes nesse episódio aparentemente passaram pelo mesmo processo. Então será que a Sox é a única que teve que agir como um cachorro normal até se adaptar? Eu acho que nessa transição de humano para cães, alguns cães ainda não evoluíram o suficiente a ponto de abandonarem por completo os comportamentos caninos que são a parte intuitiva do cérebro. E esses são os que são postos em submissão com as coleiras, pelos cães melhores ou mais evoluídos. Já que entramos nesse assunto gostoso de eugenia, tem outro ponto sombrio de Blue que deve ser mencionado. Guerras. Eu sei que você se lembra, mas o pai do Rush é um soldado. Podemos ver ele servindo no exército durante o episódio Cricket, em que ele escreve uma carta pro Rush direto do campo de batalha. Ou seja, não só os cães dominaram o mundo dos humanos, mas fizeram isso com ferramentas além de dentes e garras, mas com armas e estratégia militar. Cara, ainda bem que eu sempre tratei os cachorros bem. Eu não queria ver um mastim tibetano segurando uma bazuca com um tacape. Imagina um bicho desse tamanho armado. E não só isso, mas o Vovô Morte, que é o avô mais da hora de todo mundo, tem um passado obscuro. Pois podemos ver nessa cena do episódio, o fim de semana, que ele foi soldado do exército australiano. E não só isso, mas foi um herói de guerra, pois as medalhas do outro lado são a medalha mais top que um soldado consegue. O que será que esse cara fez para conseguir isso, hein? Bizarro. Quer falar uma coisa mais obscura ainda? Pois os personagens sorridentes e coloridos da família Healer escondem um segredo de você. Já parou para notar que o cinto de segurança da Bingo mudou de uma temporada para outra? Na primeira temporada é um cinto normal, e na segunda temporada é esse cinto de 5 pontas que é muito mais seguro. Isso só pode significar que algum acidente aconteceu que transformou a Bingo no Superman por alguns segundos. Mas nada como o filhote voando pela janela fora para fazer os pais adotarem uma forma mais segura de transporte, né? E aí, você acha que a Bingo saiu voando ou não? Então digita aí a hashtag Bingo nos comentários e diga a sua resposta. E esse mundo da Bluey é tão bizarro na questão de animais agindo como humanos, que até mesmo os pássaros não estão livres dessa tragédia, que é a condição humana e os nossos sentimentos. No episódio Trampolim, Bluey e Bingo passam pelo drama de toda a família funcional, que é não deixar o pai ir trabalhar porque querem ficar brincando com ele. É um momento muito fofo e de quebrar o coração ao mesmo tempo, quando vemos a carinha delas vendo ele se afastar. Mas nessa mesma cena vemos uma família de pássaros passando pelo mesmo drama, o que é muito bizarro de se imaginar, já que pássaros na vida real não sentem esse tipo de coisa. No episódio Missão Curry também acontece algo parecido, pois uma mamãe pássaro age de forma extremamente agressiva para proteger seus ovos, mergulhando e tentando bicar quem passa por perto da árvore. Isso não é só mais uma prova de como o mundo da Blue está em constante evolução e quem sabe, um certo ponto os pássaros evoluam o suficiente para se comportar como humanos iguais aos cães. Nós já temos cães heróis de guerra e todo um contingente militar organizado para os cães. Como será que os pássaros se organizariam? Já pensou na porradaria que uma guerra entre cães e aves seria?